Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que põe foco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH, atenção seletiva e desatenção. Então vem entender sobre os tipos de atenção, como o TDAH é afetado e as particularidades do nosso cérebro neurodivergente. Oi, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto, criadora da Tribo TDAH. E esse mês eu tenho 2 episódios muito interessantes para vocês, especialmente se alguma vez você já foi acusado de ser uma pessoa muito distraída ou de não prestar atenção no que as pessoas falam, ou se você já ouviu que você só presta atenção no que você quer. Eu tenho várias respostas para tudo isso, mas antes, recadinhos importantes. O primeiro é que eu acabei de lançar a pesquisa da Tribo TDAH 2025. É um grande censo TDAH pra gente conhecer toda a nossa comunidade TDAH, saber da onde você é, saber várias coisas sobre você e também sobre o futuro da nossa Tribo TDAH. Eu tenho projetos, que eu já falei no último episódio, projetos novos chegando esse ano ainda. E eu preciso saber sobre várias respostas de vocês, da comunidade TDAH, para saber o que eu faço com esses projetos no futuro. Se eles vão ser lançados, se eles não vão ser lançados. Enfim, tem várias coisas interessantes que tem dicas lá na pesquisa. Então responda, o link está no episódio e eu também vou divulgar nas redes sociais. A segundo recadinho é dê 5 estrelas onde você ouve os podcasts e indica para os seus amigos, familiares, profissionais de saúde, enfim. E se torne um TDAH Hyper, venha apoiar e ajudar a Tribo TDAH, porque o projeto tá cada vez caindo mais o número de apoios e eu preciso que vocês apoiem, porque senão não adianta a Tribo TDAH, não adianta todos os outros projetos que eu tô fazendo, uma hora ela vai acabar por falta de apoio. Então vai lá em apoia.se/Tribo TDAH, porque você tem direito a um grupo de apoio exclusivo, também tem os encontros anuais, você pode votar nos temas dos episódios, você participa das gravações, você ouve seu nome nos episódios, recebe os episódios adiantados, além de saber segredos dos bastidores, e você também recebe parabéns no mês do seu aniversário. E em junho, os aniversariantes são dia 5, tem Juliana Costa, dia 9 de junho, Anlônio, dia 11 tem Luiz Gustavo e dia 14 tem Kaká, junto com Isa Oliveira. Parabéns, 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 parabéns! Muitas, muitas, muitas felicidades pra vocês e beijos especiais da Tata. Ok, agora vamos pro episódio. Eu já usei vários estudos para essa pauta, mas alguns dos principais deles, todos os links que eu usei estão nos links do episódio, vocês sabem disso, mas os principais estudos e materiais que eu usei foram Editorial, Cognitive Hearing Science, Investigating the Relationship Between Selective Attention and Brain Activity, ou, dá pra gente traduzir como editorial, Ciência Cognitiva da Audição, investigando a relação entre atenção seletiva e atividade cerebral. Ele é um editorial da Frontiers, ele foi lançado em dezembro de 2022 e ele tem participações da Linköping University, na Suécia, também da Universidade de Colorado at Boulder, nos Estados Unidos, da Tampere University, na Finlândia, e também da Gävle University, na Suécia também. E muito obrigada, Google Translate, por me ajudar a conseguir pronunciar esses nomes. O segundo estudo que eu usei foi Effect of Auditory and Tactile Distractions in Adults with Low and High ADHD Symptoms, ou efeitos da distração auditiva e tátil em adultos com sintomas baixos e altos de TDAH. Ele é de maio de 2024, da Umeå University, na Suécia, na Linköping University, na Suécia também, e da Luleå University, que também é da Suécia. O terceiro estudo é Information-Based Multivariate Decoding Reviews in Precise Neural Encoding in Children with Attention Deficit Hyperactive Disorder During Visual Selective Attention, ou a decodificação multivariada baseada em informações revela codificação neural imprecisa em crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade durante a atenção seletiva visual. Ele é de outubro de 2022, ele é da Beijing Normal University, em Beijing, na China,
também feito em parceria com o National Clinic Research Center for Mental Disorders em Peking University Six Hospital, em Beijing, na China também, e Peking University Institute of Mental Health. E o último estudo chama Sound Localization and Auditory Selective Attention in School-Aged Children with ADHD, ou localização sonora e atenção seletiva auditiva em crianças em idade escolar com TDAH. Ele é de dezembro de 2022. Ele é da Guangzhou Medical University, em Guangzhou, na China, junto com a Beijing Normal University, em Beijing, na China. E é muito interessante que, para essa pauta, a maioria dos estudos, pelo menos os mais interessantes, os mais recentes que eu encontrei, eles fogem dos Estados Unidos. O que é bem legal ver, porque a grande maioria dos estudos da tribo TDAH que eu tenho acesso geralmente são norte-americanos. Não significa que não tenham materiais norte-americanos nessa pauta, mas enfim, os principais materiais não são de lá dessa vez. E também é legal perceber como a Suécia e a China estão avançados em estudos que focam em atenção seletiva e TDAH. Interessante ver isso. Eu acho que, para começar, a gente precisa falar do que é exatamente a atenção. Para focar e para manter a nossa atenção, a gente tem que filtrar todas as outras coisas que não são relevantes para a gente em um momento. Isso significa que, para focar em uma coisa, a gente simultaneamente está ignorando as outras. Então, a atenção é por si só e por definição um recurso limitado. A gente tem que usar esse recurso que a gente tem disponível para focar nos eventos ou nos acontecimentos que são mais importantes para a gente. Então, já dá para perceber que todo mundo tem atenção seletiva e o negócio é filtrar esta informação. A gente já sabe que no TDAH a gente tem problema com filtros. Filtros do que falar ou não falar, do que prestar atenção e não prestar atenção. E a gente vai explorar isso nesse episódio. E eu achei muito legal essa pauta e eu acabei descobrindo muitas coisas nessa pauta que eu não imaginava. Por exemplo, a gente vai falar no segundo episódio, mas como não é só a nossa atenção do fato de prestar atenção ou não que é impactado, mas tudo ao nosso redor pode afetar isso, tanto sons quanto tátil, quanto visual. Os nossos sentidos, de uma forma geral, vão impactar nessa atenção seletiva. Mas a gente vai falar isso bem mais pra frente. Isso é só um spoiler do segundo episódio. A atenção é quando uma coisa, no que parecem ser milhares e milhares de outras possibilidades e objetos e pensamentos simultâneos estão passando pela nossa cabeça e passando no nosso campo de visão, de audição, tátil, enfim. A atenção, ela é quando aquela uma coisa toma posse da nossa mente de uma forma clara e vívida. Então, isso é focar a atenção. É quando uma coisa te atrai, meio que te suga para aquilo. Então, na essência, a atenção tem 3 partes: a focalização, a concentração e a consciência. Essas 3 partes precisam estar ativas para a gente estar prestando atenção em alguma coisa. Se você não está focado naquilo, você não vai saber o que está acontecendo. Se você não está concentrado, você não vai entender o contexto do que está se passando. Se você não estiver conscientemente com atenção naquele negócio, você pode estar vendo e tentando se concentrar, mas a informação vai bater na sua cabeça e ela não vai ser absorvida. Então, a atenção é um processo muito mais complexo do que só parar e ver e parar e ouvir ou coisas assim. E isso implica que a gente tem que, ao mesmo tempo, se distanciar e se afastar e se abster de algumas coisas para efetivamente lidar com outras e poder dar o nosso foco para outras. Então, é uma condição que ela lida com opostos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você deixa uma coisa de lado, você foca em outro. Você sempre abre a mão de alguma coisa para
prestar atenção em outra. E aí, a neuropsicologia clínica, eles diferenciam 5 estados, 5 componentes para atenção, que são atenção focada, que é a habilidade de direcionar e manter um foco mental em uma coisa específica. Pode ser um estímulo, uma tarefa, enquanto a gente está ignorando as distrações. Isso é atenção focada. O segundo é a atenção sustentada, ou seja, quando você sustenta a atenção e você foca naquele estímulo, naquela coisa por um longo ou por algum período de tempo extenso. Ou não precisa ser longo necessariamente, mas você focou por algum tempo, já é atenção sustentada. Aquilo manteve você sustentando a atenção em uma coisa só por algum tempo. O terceiro chama atenção alternada, que é a habilidade de rapidamente e flexivelmente mudar o foco de atenção entre coisas diferentes, de estímulos diferentes. Essa habilidade, a gente provavelmente vai falar isso mais pra frente, mas eu não sei, ouvinte, se você lembra sobre os episódios de disfunções cognitivas. Lembra quando eu falava que a gente no TDAH e até no autismo também tem um problema com shifting, essa alternância. Então, isso não é só para tarefas, não é só para você parar de fazer uma coisa e começar a fazer outra. Isso implica na nossa atenção também. Então, essa alternância de atenção pode ser um problema tanto para TDAHs e autistas, porque esse shifting, essa alternância, essa alteração, essa parte de parar de fazer uma coisa e começar a fazer outra, ou fazer duas simultaneamente e ir trocando entre elas rapidamente, é um problema que o nosso cérebro tem disfunções cognitivas, a gente não lida bem com isso. A atenção seletiva, que é quando a gente se concentra em uma fonte de informação e exclui outra para a gente justamente poder fazer alguma coisa e prestar atenção naquilo que a gente está fazendo. Então, a atenção seletiva, ela seleciona aquilo que a gente vai prestar atenção. E também tem a atenção dividida, que é quando a gente consegue prestar atenção em uma coisa, quando ao mesmo tempo tem um monte de outras coisas que estão demandando a nossa atenção em paralelo. É, por exemplo, quando você está num restaurante e você está tentando conversar com uma pessoa que está na sua frente, mas tem um monte de outras conversas em volta e um monte de outros estímulos. E às vezes barulhos muito altos e músicas. E são coisas que a nossa atenção vai acabar fugindo para elas e muitas delas estão querendo chamar a nossa atenção e demandar a nossa atenção. Mas a gente tem que não deixar que essa atenção se divida para coisas paralelas para a gente poder conversar com a pessoa que está na nossa frente. E, sob uma perspectiva da ciência da audição cognitiva, alguns estudos e cientistas falam que atenção é um conceito meio nebuloso até, porque ele depende parcialmente da nossa memória de trabalho. Isso mesmo, a memória de trabalho. Outra daquelas disfunções cognitivas que o TDAH afeta, que é aquela memória mais a curto prazo. Porque essa memória de trabalho está relacionada com mecanismos de controle executivo do nosso cérebro. Lembra? São as funções executivas. Mas aí, quando a gente tem TDAH, que é literalmente déficit de atenção, que na verdade o nome é péssimo, porque na verdade nosso problema é a alocação de atenção, não necessariamente na coisa que os outros querem que a gente aloque a nossa atenção, a gente já conviveu a nossa vida inteira entendendo o que é atenção. Vamos então para a parte que esse podcast vai focar, que é a atenção seletiva. O que é esse negócio de atenção seletiva? Como isso afeta no TDAH, enfim. Eu acho que é meio óbvio falar que o mundo inteiro ele é cheio de estímulos que estão todo o tempo lutando para competir com a nossa atenção ao mesmo tempo. E é meio que impossível que a gente foque em tudo ao mesmo tempo. A gente só consegue fazer
pouco. A gente tem limites. E com a nossa atenção também tem limites. Lembra, eu acabei de falar, ela é um recurso limitado. Então, a gente não consegue prestar atenção a todos os estímulos que nos rodeiam o tempo inteiro. Então, a gente precisa, inevitavelmente, depender da nossa atenção seletiva para nos ajudar até a sobreviver e para fazer as coisas importantes que a gente precisa e até se virar no ambiente que a gente está, se virar na sociedade, enfim. Alguns experts chamam isso, essa atenção seletiva, de holofote, de spotlight, ou de lente de zoom. Sabe, quando você quer tirar uma foto, você não vai tirar necessariamente uma foto boa, você não tira de tudo o que você vê. Você foca em um ponto importante e você dá zoom naquilo. Isso é atenção seletiva. É quando, por exemplo, numa peça de teatro, tem um palco inteiro, mas você joga o holofote em uma coisa que está acontecendo, porque aquilo é importante. Todo o resto é ruído, é barulho, não precisa ter tanta sua atenção. Isso é atenção seletiva. Então, a atenção seletiva é um processo de focar em alguma coisa em particular em todo o ambiente por um período de tempo. Então, como a atenção é um recurso limitado, a atenção seletiva, ela permite que a gente consiga focar e desfocar, ou seja, focar nas coisas importantes e desfocar de detalhes que não têm importância, não vão afetar a gente naquele momento. O que se difere de uma coisa que os estudos chamam de inattentional blindness, ou cegueira desatenta, eu não sei como traduzir isso, mas é quando você foca em uma coisa tanto que você... Não é que você não está prestando atenção nas outras, mas o seu cérebro simplesmente não computa outras coisas que estão entrando no seu campo de visão, por exemplo. Então, essa inattentional blindness, ou essa desatenção, cegueira desatencional, os estudos falam que isso contribui muito para, por exemplo, acidentes de trânsito. Quando você está muito focado em alguma coisa que está acontecendo na sua frente e dirigir, por exemplo, que o motorista, de repente, não percebe as outras coisas e outras informações do ambiente, porque ele não viu, e isso pode acabar causando acidentes. Mas esse não é o foco desse episódio. Talvez um dia, se eu achar material suficiente, eu faça um episódio sobre inattentional blindness ou cegueira desatencional. Até lá, talvez eu ache um nome melhor para isso, porque no inglês eles usam muito blindness, cegueira, mas assim como time blindness, que a gente traduz para miopia temporal. Então, talvez dê pra gente traduzir por miopia desatencional, talvez. Mas, enfim, até lá... Até um dia, quando eu fizer um episódio sobre isso, talvez a gente encontre um próximo nome. O que a gente vai falar nesse episódio é de atenção seletiva, que não é quando você não percebe. Na atenção seletiva, você sabe que outras coisas estão ali lutando pela sua atenção. É diferente até, por exemplo, do hiperfoco. Quando a gente está em hiperfoco, muitas vezes a gente entra nessa miopia ou cegueira desatencional, porque a gente literalmente muitas vezes não vê e não percebe as coisas em volta. Atenção seletiva não, você está consciente das coisas que estão em volta, mas a sua atenção está em alguma outra coisa. Eu acho que dá para perceber que existe uma diferença aí, certo? É uma diferença até de consciência. Em um você está, o outro você não está consciente do entorno. Então, prestar atenção a diálogos ativamente ou sons, dá para perceber que é um processo vital para a nossa vida em sociedade e para a comunicação. E tem fatores que contribuem e afetam a nossa atenção seletiva também. Por exemplo, a fonte, ou seja, o som ou o diálogo. Qual é a fonte daquilo? É uma pessoa falando, é um rádio tocando uma música, é uma banda tocando ao vivo. A fonte daquilo importa. O status auditivo também importa. Outro fator é
como ouvinte, a sua motivação para prestar atenção naquele som, naquele diálogo, naquilo. Outro fator, se, por exemplo, como ouvinte, você tá cansado, fatigado, você tá em condições de prestar atenção? Falando assim, parece óbvio que todos esses fatores afetam se a gente vai conseguir prestar atenção em alguma coisa ou não. Mas quando a gente é TDAH, ouvinte, eu acho que talvez você se identifique com isso que eu vou falar, mas ninguém para te perguntar se você tá bem para ouvir, por exemplo, uma palestra de 3 horas que você tem que ficar parado dentro de uma sala de aula de um assunto que você não tá nem interessado. Não parece óbvio que nessas condições a gente sabe que a gente não vai focar? E a gente, mesmo assim, é obrigado a muitas situações da vida. Por exemplo, entrar em reuniões que poderiam ter sido um e-mail e não tem nada que é falado durante todo aquele tempo da reunião que vai ser efetivamente fazer uma diferença na sua vida. Então, isso são situações cotidianas que a gente é obrigado a participar, mas ninguém para perguntar se, além do nosso déficit de atenção, a gente tá em condições para ouvir essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, a bronca de não ouvir, a culpa de não prestar atenção, ela sempre chega na gente. O problema é que todo o resto do ambiente não ajudou. Mas quando a gente tem mais problemas que os outros para enfrentar uma situação que para eles também já é chata, a gente vai ter mais críticas por isso. Então é o que eu sempre falo de medir a gente pelas réguas dos outros. Ninguém quis saber se a nossa régua consegue chegar naquela medida, mas as pessoas esperam que sim. E além disso, também tem outros fatores que algumas pesquisas recentes elas investigaram justamente esse processo atencional, o processamento de fala, que foram revelados outros fatores chaves que acabam afetando a nossa atenção seletiva, inevitavelmente. Que assim, uma das faculdades que eu fiz, além de jornalismo, foi comunicação social, que é publicidade, propaganda e marketing. Mas jornalismo também é comunicação social. Nesses 2 cursos, nessas 2 faculdades, uma das coisas que a gente aprende é teoria da comunicação. E isso que eu vou falar agora é basicamente teoria da comunicação. Uma coisa que afeta na sua atenção seletiva é a qualidade do discurso, ou a qualidade, por exemplo, de um som, ou de uma imagem, ou daquilo que você está precisando prestar atenção. A segunda é a semântica e a previsibilidade dessa semântica. Se a pessoa fala de um jeito que é estranho para você, vai ser mais difícil de entender. Outra coisa é a complexidade gramatical. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático. Você já alguma vez tentou assistir TV Câmara ou TV Senado? Que eles usam um monte de palavra rebuscada para não dizer absolutamente nada? Existe uma complexidade gramatical ali que eles tentam enrolar um monte de coisa para falar só me manda por e-mail. E aí, de repente, eles falam uma frase de 3 parágrafos para querer dizer isso. Então, quanto mais a pessoa rebusca desnecessariamente o discurso dela, ou tenta usar muitas palavras difíceis para parecer inteligente, geralmente as pessoas que fazem isso não são inteligentes, só estão querendo disfarçar que elas são, mas quanto mais difícil é a fala da pessoa, menos você vai entender, menos você vai ficar interessado e menos a sua atenção vai ser selecionada para aquilo. Outra coisa é o número de outros estímulos que estão competindo em volta pela sua atenção. E o último, que eu acho que deveria ser o mais óbvio, mas as pessoas não param para pensar nisso e não param para estudar, é saber se, por exemplo, o que está sendo dito, por exemplo, num diálogo, é a sua língua nativa? Você tem influência naquela língua? Ou o jeito que a pessoa fala, vamos supor
não precisa nem ser a língua nativa. Vamos supor que nós colocamos pessoas diferentes, todas elas falantes de português, no mesmo ambiente. Uma pessoa do Brasil, uma pessoa de Portugal, uma de Macau, uma de Cabo Verde, uma de Angola, enfim, você entende. E assim, mesmo do Brasil, como o Brasil é enorme, se você pega duas regiões completamente diferentes do Brasil e você coloca essas pessoas para conversarem, pode ser que as duas não se entendam, porque por mais que elas falem a mesma língua, é completamente diferente o diálogo, o jeito que fala. Então, obviamente, isso também afeta. Qual a sua fluência na língua, quanto você entende aquilo, qual a sua familiaridade com o jeito que aquela língua está sendo falada, por exemplo. O que isso me lembra muito é, se você, ouvinte, já fez cursinho de inglês, talvez você tenha se deparado com aqueles testes de listening, ou seja, aqueles testes que eles colocam um áudio para você ouvir e eles querem que você adivinhe as palavras que estão sendo ditas num diálogo. O problema é, eu usei a palavra adivinhem porque geralmente é isso, não é entenda a palavra, que e aí você tem na prova e você tem que completar o diálogo. Porque esses áudios geralmente são tão ruins e tão mal feitos que eles são propositalmente difíceis. Eu já tive provas que as pessoas estavam gravando no meio da rua, ou pelo menos a impressão que dava que eles estavam no meio da rua, e tinha ônibus passando atrás, tinha ambulância, tinha um monte de gente falando, e aí você tinha que entender o diálogo entre duas pessoas, que estava muito baixo. Então, dá para perceber como a atenção seletiva, ela consegue ser completamente difícil, até em momentos que as pessoas estão tentando te testar para saber se você está prestando atenção, e por mais que você esteja prestando atenção, não é fácil entender o que estava acontecendo ali. Mas agora, você, ouvinte, deve estar falando, ok, Tata, eu entendi isso daí, mas o que isso tem a ver com o meu TDAH? Ou como isso afeta, mais de uma maneira prática, o nosso TDAH? Então, vamos lá. Eu sempre tento dar uma introdução antes do geral, antes de entrar no TDAH, porque já dá para perceber que não é só a gente que tem problemas com algumas coisas. Neurotípicos também podem ter problemas com algumas coisas que a gente também tem problema. O negócio é como isso impacta a gente de uma maneira que ela é mais intensa. E a gente vai falar disso agora. Eu acho que talvez você já tenha percebido até agora, ouvinte, uma boa parte do que eu tô falando é focado muito mais em ouvir, em diálogo, em atenção seletiva mais auditiva. Mas no próximo episódio a gente vai falar de outros tipos de atenção seletiva, especialmente da auditiva também. Mas tudo que eu falar nesse episódio, tenta entender como atenção de uma forma geral. Por mais que algumas coisas a gente foque mais na parte de diálogo e falada, enfim. Porque, principalmente para os estudos, é uma das partes que é mais fácil de estudar também. Mas até porque, para alguns estudos, os materiais que eu encontrei foi uma das partes mais estudadas também. Mas, enfim. Eu acho que no TDAH, a gente precisa começar falando que as pessoas cometem um erro muito frequente quando elas acham que ouvir é uma atividade passiva. Ouvir não é uma atividade passiva, principalmente se a gente tem TDAH. Ouvir é um processo ativo, porque a gente tem que fazer um esforço consciente para ouvir o que uma pessoa está falando. E para fazer isso, a pessoa também tem que fazer um esforço consciente para ser entendida. Então, existe um esforço dos dois lados. E quando a gente tem TDAH, eu acho que a gente percebe muito isso. Porque a gente está tão acostumado as pessoas ou não ouvirem ou interromperem a gente, ou a gente quer falar e às vezes a gente sente que a gente está, sei lá, sendo espalha-rodinha e as pessoas não estão prestando atenção, que
eu sinto que a gente meio que sabe no âmago quanto isso é um processo ativo e não um processo passivo. É um processo que a gente precisa se fazer entender e a gente precisa se esforçar para conseguir prestar atenção e conscientemente estar presente e ciente do que estão falando com a gente, do que está acontecendo no nosso redor. Então, essa audição efetiva é uma habilidade social. É óbvio que é. Porque ela não vem fácil, principalmente para pessoas com TDAH. É uma coisa que a gente tem que ser treinado. Mesmo quando criancinhas neurotípicas vão para a escola, elas também não estão treinadas a ficar horas e horas ouvindo uma pessoa falar sem poder se mexer. Mas elas vão se adaptando. A gente, como TDAH, tem mais dificuldade para se adaptar com isso. A gente tem mais dificuldade para se concentrar. É uma habilidade que ela é aprendida, que ela é treinada, mas ela não vem natural para ninguém e a gente, por nossa vez, a gente tem mais problemas para conseguir treinar isso, para conseguir ter habilidades que são parecidas com os níveis neurotípicos nessa parte de concentração. E se a gente parar até para pensar, talvez de uma forma meio filosófica, na perspectiva biopsicossocial, existe uma noção de saúde ou de bem-estar que ela está intrínseca, ela está extremamente ligada e junta com a capacidade de procurar a satisfação nessas necessidades sociais que a gente tem, que permitem que a gente consiga se integrar no ambiente onde a gente está. Então, essas necessidades sociais, elas estão imediatamente relacionadas com esses instintos básicos de sobrevivência e uma boa qualidade de vida. Eu sei que eu fui meio filosófica aqui, que eu tirei isso de estudos, mas o que eu tô querendo dizer com isso? A vida em sociedade, ela é, de uma certa forma, para os seres humanos, um instinto básico de sobrevivência. A gente precisa estar inserido em sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma certa satisfação. E a gente tem uma necessidade de estar nessa sociedade, de se sentir pertencente, de se sentir integrante daquilo, que a gente faz parte do ambiente. E isso traz boa qualidade de vida. Mas, se a gente tem uma atenção seletiva que ela é abalada, que a gente não sente que a gente se encaixa no que a sociedade cobra, e a sociedade cobra muito você ter as habilidades sociais que os neurotípicos têm, então é difícil que a gente se sinta pertencente. E por que eu estou falando isso nesse episódio? Vou dar um exemplo muito prático. Quando você está numa rodinha de pessoas e aí elas começam a falar sobre assuntos que você não entende e você tenta se incluir no assunto e as pessoas não te incluem ou te descartam e param de te dar voz, você não se sente excluído? Você não se sente deixado de lado? Você não se sente fora do grupinho? Então, é isso também. Quanto mais deixado de lado do grupinho a gente tá, menos habilidades sociais a gente treina. Quanto mais deixado de fora do grupinho a gente tá, menos a gente quer participar dele. E se a gente não participar do grupo, a gente não tá inserido na sociedade. Eu não tô falando um grupinho específico, eu tô falando do grupo à sociedade. Quanto mais de fora dela, menos a gente vai querer continuar pertencendo. Então a gente não consegue prestar atenção nas coisas que a gente já se sente excluído. Lembra daquilo que eu falei? Que a atenção seletiva, ela depende de alguns fatores. Um deles é a gente sentir que a gente está estimulado pelaquela conversa, que a gente se sente pertencendo àquilo também. A gente quer fazer parte. Se a gente não faz parte, a gente não tem por que prestar atenção. Se a gente sente que a gente está excluído, não tem por que você focar a atenção numa coisa que não é para você. Será que faz sentido o que eu tô falando? E a gente sabe que o nosso TDAH afeta a gente em qualquer idade. E mesmo a apresentação do TDAH, ela pode variar conforme a gente vai amadurecendo. Você pode ter momentos da sua vida que você
era mais atento e, de repente, momentos da vida que você é mais hiperativo e impulsivo, ou mesmo uma pessoa que é tipo predominantemente desatento, vai sentir que a atenção tá mais problemática ou mais fácil em alguns determinados períodos e momentos da vida. E a mesma coisa que uma pessoa hiperativa e impulsiva. Enfim, uma pessoa, tipo, combinado, vai passar... às vezes vai sentir que ela transiciona, às vezes, em momentos de hiperatividade e desatenção, e às vezes tudo junto também. Então, as demandas sociais, elas vão aumentando conforme a gente é criança até a vida adulta, e demandas sociais são demandas de prestar atenção também, demandas de diálogo, demandas que você foque, por exemplo, numa prova ou num concurso, ou alguma coisa assim, ou no trabalho. E tem uns estudos que falam que quando alguns cientistas analisam o TDAH em adulto, nem sempre é imediatamente muito claro o que o déficit de atenção significa, porque a denominação de TDAH, como que eu falei, ela já é uma nomenclatura meio errada. Não é um problema necessariamente de um déficit de atenção, é a alocação dessa atenção, ou seja, é o quanto a gente consegue ou não focar. Então, adultos com TDAH, principalmente, a gente tem um conjunto muito amplo de dificuldades que vão muito além só de uma falta de atenção. Porque a gente sabe que o TDAH vai ter um impacto negativo no nosso funcionamento social de uma forma geral. E muitas vezes a gente vai sentir que a gente fracassa recorrentemente em alguns aspectos da nossa vida, especialmente da vida adulta, mesmo que a gente tente o máximo possível. Então, por definição, o TDAH afeta a nossa atenção sustentada e as redes de atenção no nosso cérebro, onde a atenção seletiva pode ser uma questão, pode ser um problema. Até porque esses problemas atencionais, eles são bem profundos e eles afetam diversas áreas. Eles vêm das nossas disfunções cognitivas do TDAH, eles vão afetar performances de aprendizado, performances escolares, acadêmicas, no trabalho, enfim. Isso sem falar quantas amizades e relacionamentos a gente não perdeu, ou até relacionamentos familiares que já não foram abalados por causa desses problemas de atenção, desatenção e atenção seletiva que a gente tem. Então, no TDAH, eu já falei isso em outros episódios também, e os próprios estudos falam que é sabido que a gente tem dificuldade de processamento sensorial, de orientar e reorientar a nossa atenção, particularmente a parte de modalidade visual também. A gente tem muita dificuldade para inibir estímulos irrelevantes, que a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro, ou manter a atenção em uma única coisa que a gente precisa fazer, ou integrar a informação que a gente recebe de múltiplas modalidades sensoriais e fazer com que aquilo integre numa coisa só, especialmente integração visual-auditiva. Isso tem alguns estudos, a gente vai falar disso no segundo episódio, mas a integração dos estímulos também é uma coisa que afeta a nossa atenção seletiva, e o processamento disso no nosso cérebro não facilita por causa dos déficits cognitivos que a gente tem. Então, isso faz com que o nosso processamento cross-modal tenha habilidades reduzidas, até de usar essas informações multissensoriais para guiar a nossa atenção, guiar o nosso comportamento e fazer com que a gente use, por exemplo, uma informação em uma prática, torne isso. E até as diferenças do nosso processamento sensorial no TDAH podem contribuir com as dificuldades atencionais que a gente tem. A atenção pode diferenciar dependendo da modalidade. E quando eu tô falando dependendo da modalidade,
por exemplo, dependendo do senso que a gente está usando. A nossa atenção auditiva nem sempre é a mesma atenção que a gente tem visual, ou a mesma atenção tátil. E isso vai mudando e afetando a gente. E isso já foi mostrado até em diferenças neurais em alguns testes usando ressonância magnética funcional no nosso cérebro. A gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente, daqui a pouco. Mas eu acho que dá pra entender um pouco de uma forma prática isso que eu tô falando, como, por exemplo, você já tentou conversar com alguém quando a pessoa tá falando, mas você não consegue exatamente prestar atenção nela, porque, vamos supor, tem um colega clicando a caneta do seu lado e tem um estímulo auditivo que tá impedindo que você preste atenção no que a pessoa tá falando, ou você tá usando uma roupa que tá com uma etiqueta que tá te incomodando e você fica pensando naquela etiqueta e você não consegue absorver todas as informações do que a pessoa tá falando que você deveria focar a sua atenção. É engraçado pensar que uma coisa muito pequena, às vezes pode ser um estímulo tátil, pode afetar outros sentidos. Pode afetar a sua visão, pode afetar a sua audição. Não maneira afetar, tipo, fisicamente, mas afetar na compreensão que você traz daquilo. E isso é todo o nosso TDAH, esse processamento sensorial dos nossos estímulos externos também, vão afetar a nossa atenção seletiva. Ou afetar a nossa desatenção de uma forma geral. Então, não é uma novidade para ninguém nesse podcast se eu falar que algumas dos traços mais comuns no TDAH são dificuldades para focar. A gente não necessariamente é tido como pessoas boas para ouvir quando falam com a gente. As pessoas falam muito a nosso respeito. Às vezes a gente tem a necessidade que as pessoas repitam direções e instruções mais de uma vez para a gente poder entender. Às vezes até quando elas conversam a gente tem que pedir para elas repetirem informações para a gente, porque a gente se perdeu no meio da conversa. A gente tem dificuldade para sustentar uma conversação, ou seja, para manter essa conversa fluindo. Às vezes a nossa mente viaja no meio do assunto quando a gente está lendo ou quando a gente está conversando com outras pessoas. A gente sabe que a gente tem uma tendência a ficar mais entediado com uma certa frequência nas atividades que a gente está fazendo. Isso, obviamente, é uma particularidade que interfere na atenção seletiva. Se a gente fica entediado com uma coisa, a gente não vai continuar focado fazendo aquilo. E no TDAH a gente tem problemas, a gente se envolve em vários problemas por não prestar atenção. Ok, mas tudo isso, todas essas dificuldades que eu tô falando, existe um motivo para isso, que são motivos do nosso cérebro TDAH. Há estudos que indicam que o TDAH é talvez um dos maiores transtornos do lobo pré-frontal prevalente em seres humanos. E isso, obviamente, vai impactar nossas estratégias de vida em sociedade e até os nossos tratamentos psicossociais e terapias, enfim. Até porque o nosso TDAH tem um denominador comum que é uma forma de desatenção ao futuro. Lembra quando a gente fala de miopia temporal? Que a gente vê só o tempo presente, o tempo passado e o tempo futuro, a gente tem mais dificuldade de processar e entender e até ver consequências. Enfim, isso faz com que, às vezes, a gente esteja tão ancorado no presente que o futuro fica mais difícil. Até para a gente ver quais os nossos objetivos futuros e administrar as nossas ações no presente baseado nas coisas mais que vão acontecer mais para frente, as consequências. Então, essa atenção ao futuro e às consequências também entram nessa parte de atenção seletiva. O quanto a gente fala demais agora vai afetar
na qualidade das nossas amizades de amanhã, por exemplo. Então, existe um conjunto de habilidades e necessidades sociais que a gente precisa, ou que a sociedade cobra que a gente se comporte de acordo. A gente primeiro precisa reconhecer quais são essas necessidades sociais e tomar decisões para atingir objetivos de forma que a gente continue aceito por essa sociedade. A gente precisa aprender a monitorar e controlar alguns impulsos simultâneos que a gente tem. Às vezes a gente age por impulso porque eles vão satisfazer algum tipo de necessidade imediata ou trazer recompensa imediata. E isso é um problema do TDAH. Porque a gente não consegue fazer esse monitoramento e controle simultâneo. Frequentemente, isso acaba comprometendo o nosso futuro, as nossas conquistas futuras, até na nossa esfera social, até no nosso âmbito social de lidar com outras pessoas. Mas isso vem um pouco da evolução do cérebro humano de uma forma geral. Porque o cérebro humano, a gente foi tendo esta necessidade de aprender a se virar e navegar no meio de uma sociedade que é cada vez mais complexa, que vai desenvolvendo cada hora mais estruturas e círculos e circuitos que permitem ou não que as coisas se encaixem e que a gente pode identificar ou não as prioridades dela. A sociedade foi ficando mais complexa e a organização do comportamento foi migrando para isso, para atender algumas demandas de prioridade da sociedade. Porque em outros tempos a impulsividade podia salvar a gente. Então isso veio com o cérebro humano. O negócio é que conforme as sociedades vão ficando mais complexas e demandando que a gente se restrinja mais do que a gente faça, o que a gente precisa, o que a gente quer, para entrar na aceitação dos outros, isso vai afetando quem não entra nesse padrão. Não é certo ou errado, só é diferente. E isso foi moldando como as nossas funções neurocognitivas, que são as nossas funções executivas, foram se adaptando e evoluindo ao longo dos tempos. As funções executivas, elas estão relacionadas à eficácia do nosso funcionamento diário, ou seja, quão bem a gente funciona no dia a dia. E elas fazem com que a gente consiga regular comportamentos complexos e definir objetivos e ir em direção às coisas que a gente precisa fazer. Isso integra as experiências passadas e com a antecipação de coisas que a gente está esperando que venham para o futuro. As funções executivas, elas também modulam respostas emocionais que a gente tem com relação a tudo que a gente está vivendo. Então, quando a gente tem TDAH, frequentemente a gente tem disfunções nessas funções cognitivas, nessas funções executivas. E o nosso desempenho dessas demandas do dia a dia não é como os outros esperam que a gente funcione. Tem estudos de ressonância magnética funcional no cérebro que mostram que o córtex visual e a nossa rede de atenção ventral são duas regiões do cérebro que desempenham papéis super importantes nessa nossa atenção seletiva. E a resposta que a gente tem aos estímulos depende do nível de oxigênio no sangue até que tem no lobo parieto occipital, no processo de seleção, de atenção. E com TDAH, isso pode ser mais fraco do que no desenvolvimento neurotípico. Pelo menos é o que mostraram alguns estudos. Já alguns outros estudos que eles falam sobre atenção auditiva, eles mostram que o cérebro TDAH, ele foge da norma em testes com ressonância magnética funcional de imagem e de magnetoencefalografia também. Algumas pesquisas encontraram problemas na decodificação espacial das habilidades de TDAHs que podem estar relacionados, por exemplo, à integração de processos neurais que são mais lentos ou um aumento de ruído neural
que influencia nas nossas funções inibitórias, que podem influenciar de uma maneira negativa na nossa inibição. Isso pode obstruir ou obscurecer, na verdade, também sinais fisiológicos e acaba até causando uma resposta neural caótica e que não é eficiente e pode levar até a discriminação visual prejudicada, que, segundo os estudos. Ou seja, a gente deixa de perceber coisas visualmente do jeito que a gente deveria perceber ou levar em consideração ou prestar atenção nelas, justamente porque essa precisão nessa decodificação do que a gente está vendo ou ouvindo e o que a gente está entendendo e tornando isso informação dentro do nosso cérebro, isso é considerado altamente relacionado com esses ruídos neurais. O ruído neural, quanto mais alto, ele pode prejudicar quão precisa é essa decodificação, até dessa posição espacial que isso tem no TDAH. Em alguns estudos, a gente vai falar isso no próximo episódio mas alguns estudos mostraram que TDAHs, a gente tem um declínio de precisão, ou seja, muitas vezes a gente dá respostas em testes de estudo, que elas não são precisas e às vezes a gente tem um tempo mais lento de resposta, ou seja, a gente demora mais para responder e para reagir a algum estímulo, mesmo quando a gente está focado nele. O que para alguns cientistas pode mostrar que a gente tem uma capacidade um pouco mais baixa de decodificação neural para localizar alvos quando a gente está precisando selecionar atenção para uma coisa, ou que a gente pode ter uma atividade neural que é mais imprecisa, ou uma capacidade de localização espacial que pode ser um pouco mais prejudicada, ou a gente tem mais imprecisão nessa decodificação. E ela pode ir aumentando com a idade também. E isso pode sugerir até um atraso de desenvolvimento da localização espacial e na orientação atencional, que o TDAH já é meio prejudicado. Isso pode ter até respostas para essa decodificação neural que ela, dos padrões neurotípicos, é mais ineficiente. Mas essa distração excessiva tem causas biológicas. Não é por falta de esforço, não é por falta de responsabilidade, não é um traço de personalidade ou um defeito de caráter. Pessoas com TDAH, a gente tem uma deficiência de dopamina, que é um neurotransmissor no nosso cérebro que manda sinais através das células do nosso cérebro. E esses déficits de dopamina, eles tornam mais difícil a gente começar uma tarefa, organizar as nossas prioridades, dar continuidade a projetos ou as coisas que a gente está fazendo e lembrar coisas a longo prazo. Isso tudo são partes de atenção. Isso tudo são partes de coisas que a gente seleciona ou não a nossa atenção. E é importante a gente pensar nisso, é importante a gente sempre ter em mente que as coisas que acontecem no TDAH, é difícil a gente não se culpar por elas, mas eles não são nossas culpas. Nosso cérebro funciona diferente. Em situações que a gente precisa agir por impulso, e agir por impulso vai trazer uma vantagem pra gente, a gente é muito melhor. Ou em situações que a gente consegue deixar nossa mente livre para pensar no que a gente quiser, sem precisar focar numa coisa, para trazer respostas fora da caixinha e criativas, a gente vai brilhar nisso. Mas viver sempre nos padrões dos outros não é justo com a gente, porque a gente tem dificuldades em algumas áreas. Justamente, um dos problemas é esse déficit de dopamina, que influencia em muita coisa no TDAH, a atenção é uma delas. E aí, para terminar esse episódio, eu quero trazer uma coisa muito interessante que eu achei nos materiais que eu pesquisei, que são os tipos de atenção seletiva no TDAH. Quando a gente está ouvindo ou não ouvindo o que a gente deveria ouvir, e com relação a estilos de comunicação e principalmente diálogos e
formas que a gente conversa com outras pessoas, de relacionamentos, enfim, que a gente tem no TDAH. São tipos de personalidades e, na verdade, perfis que a gente percebe no TDAH. Tem o perfil do TDAH, que é aquela pessoa que não para de falar. Às vezes a pessoa parece que ela fala na velocidade da luz, parece que ela se sente compelida a falar todos os pensamentos que ela tem e que estão passando pela cabeça dela de uma forma até meio hiperativa e hiperreativa. E às vezes ela continua falando sem deixar que as pessoas falem junto com ela, porque não tem tempo para ouvir os outros. Às vezes, isso pode ser um fator que abala muito os relacionamentos. E isso também é muito comum em TDAHs que são mais hiperativos e que ficam fazendo fidget skimming, ou seja, ficam se remexendo, se mexendo bastante. Isso... Eu sou bastante assim também, especialmente quando eu quero terminar um pensamento e eu sinto que vão me interromper, porque a gente tem aqueles momentos que, se a gente sente que a gente não... que vão interromper a gente vai perder completamente a linha de raciocínio. Isso é um perfil de TDAH que acontece bastante. Outro tipo de TDAH que acontece em diálogos, especialmente, é a pessoa que não tem palavras para descrever. É do tipo aquela pessoa que quando alguém tá falando, a pessoa só fica quieta, parada. Ela não fala, ela não se expressa às vezes, e às vezes o não dizer o suficiente pode ser um problema para algumas pessoas que estão falando com a gente, porque eles não sabem se a gente está prestando atenção. E é muito frequente que esse tipo de pessoa que fica lá parado ouvindo, de TDAH, muito provavelmente vai estar com a cabeça, inevitavelmente, fugindo para outros lugares durante o que a outra pessoa está falando. Então, quando a gente não participa ativamente da conversa, muitas vezes as outras pessoas vão ter problemas com a gente porque elas vão assumir, vão achar que a gente não tá ouvindo, ou que a gente não tá entendendo, ou que a gente não se importa com o que eles estão falando. Isso é um tipo de perfil que ele aparece bastante nos tipos de TDAH desatento, predominantemente desatento. Que às vezes a pessoa só fica quieta esperando que você fale e às vezes você não sabe se ela tá lá, se ela tá ouvindo, se ela tá prestando atenção no que você tá falando. Agora, tem um outro perfil, um outro tipo de TDAH, que é a pessoa que gosta de falar sobre ela. É a pessoa que, geralmente, os diálogos envolvem no trabalho dela, na vida dela, nos relacionamentos, nos estudos. É a pessoa do fale sobre mim. Fale bem, fale mal, fale sobre mim. Porque ela, às vezes, fala muito, fala pra caramba e não necessariamente ela ouve os outros. E muitas vezes ela faz monólogos e não diálogos. E isso é um tipo de perfil que às vezes a gente nem percebe que a gente tá fazendo isso e a gente monopolizou a conversa falando só sobre a gente esqueceu de falar sobre os outros e perguntar sobre os outros. Às vezes a gente não faz isso por mal. Às vezes é o tipo da pessoa, às vezes a gente só não faz por mal porque a gente só não percebeu. E o último perfil de TDAH que eu achei nas pesquisas foi a pessoa que tá sempre dentro e fora de foco. Que ela tem um span de atenção, um limite de atenção que ele vai divagando de tempos em tempos, às vezes de uma coisa para outra, sem aviso prévio. Então, às vezes a pessoa tá ligado, prestando atenção, depois ela desliga durante a conversa, e aí ela perde partes importantes do que tá acontecendo em volta por causa dessa mente que vai, fica em foco e depois desfoca e depois eu penso em outra coisa. E muitas vezes é o tipo de pessoa que é acusada de ter uma audição seletiva, que a pessoa só presta atenção no que quer. Porque isso pode trazer vários problemas no trabalho, na escola, quando alguém está falando com você, especialmente se for, por exemplo, um professor, o chefe. Então, isso é uma característica que é tanto comum para TDAHs do tipo desatento, quanto hiperativo e impulsivo e tipo combinado que tem os dois. Então, são 4
perfis ou 4 coisas que muitas vezes a gente passa várias vezes na vida por todos esses aspectos, esses perfis, a gente entende eles, é porque a gente já viveu muito eles. E eu acho que nesse momento eu vou quebrar uma regra de quase 7 anos nesse podcast, e eu vou agora dar dicas de como que a gente pode ajudar nesses tipos de perfis, ajudar nos nossos diálogos, até porque eu tenho várias outras dicas separadas para o segundo episódio, mas eu acho que eu vou quebrar essa regra e neste ponto deixar algumas dicas de como que a gente pode ajudar a nossa atenção seletiva e ouvir e participar ativamente das conversas. Acho que a primeira dica que eu posso dar é: vai com calma. Respira fundo. Tenta respirar entre as frases e ouvir o que você está falando para não fugir de controle, para você não sair atropelando uma palavra pela outra e falando tudo que vem na sua mente, porque a gente sabe que a gente tem um problema com freio, até frear as palavras impulsivas que a gente vai falar, e às vezes a gente acaba falando coisa demais, dando informações demais que a gente não queria, ou falando coisas que às vezes não deveriam ser ditas e a gente não percebeu. Às vezes é saudável dar uma chance para outras pessoas falarem no meio das coisas que a gente está fazendo um monólogo. Mas, mesmo que seja, pede, deixa eu só terminar de falar isso antes que eu perca a linha de raciocínio. E aí você termina e fala, deixa a outra pessoa falar. Às vezes são pequenas coisas que a gente pode fazer. Outra coisa que a gente pode fazer, e a gente pode ir treinando, é dar pistas não verbais. Se você for o tipo de pessoa que não necessariamente fala e interrompe as outras quando elas estão falando, mas para elas entenderem que você está prestando atenção e você está ouvindo, você pode só mostrar, dar um sinal de encorajamento para as pessoas para que elas continuem. Sabe aquele ok, sim, eu entendo. São às vezes pequenas palavras. Ou só sorrir, falar e, sabe, isso pode ser pouco, mas isso mostra interesse e mostra que você tá presente. E fazer essas coisas ajuda a gente a ficar presente quando os outros estão falando também. Porque às vezes quando você tá perguntando as coisas, ajuda você a continuar entendendo o que está acontecendo. A outra dica é justamente isso. Fala sobre o que você está ouvindo. Foca em tentar achar palavras-chave no que as pessoas estão falando e comentar, ao invés de ficar correndo para todas as direções, assim, tentar comentar em uma palavra-chave algumas coisas do que você está ouvindo para entender que você está seguindo o diálogo, ou até para tirar dúvidas que você teve no meio do caminho do que está acontecendo. Isso ajuda a gente a ser mais aceito, as pessoas quererem conversar mais com a gente. Outra dica que eu achei é tentar visualizar o que você está ouvindo. Visualiza a história e as coisas que as pessoas estão falando na sua mente. Em algumas fontes eu achei até interessante que as pessoas falam, tenta fingir que alguém vai te dar uma prova ou vai te perguntar depois do que foi dito. Então, faz um resumo na sua cabeça da conversa. Você acha que você conseguiria resumir o que as pessoas te falaram depois? Uma dica que ela não é tão fácil, ela precisa ser treinada, muitas vezes pra gente que tem TDAH, é espere a sua vez. Eu sei, a gente tem problemas pra esperar a nossa vez, é difícil, é muito mais difícil pra gente. Mas especialmente TDAHs que são bem falantes, a gente tem essa dificuldade de controlar a nossa língua e controlar o nosso impulso, pular e interromper os outros, e terminar as frases dos outros pelos outros, ou responder uma pergunta antes que eles terminem a pergunta. Então é o tipo de comportamento que faz com que fique mais difícil a gente focar no que as pessoas estão falando. E, às vezes, tentar se concentrar pode não ser tão fácil pra gente, mas é alguma coisa que pode ser treinável e a gente pode tentar praticar isso
esperando a nossa vez até que as pessoas pelo menos terminem a frase delas antes da gente interromper. Outra coisa que pode ajudar é a gente falar, você pode falar isso de novo? Às vezes eu sei que é inevitável a gente perder partes das coisas que as pessoas estão falando. Então, às vezes pedir para que as pessoas entendam ou anotar a informação ajuda muito. Escrever enquanto a gente está falando ajuda pra caramba a lembrar. E muitas vezes as pessoas não vão ficar chateadas se a gente só perguntar, não, calma, eu perdi essa parte, você podia voltar? Tá certo que isso depende bastante também do nível de intimidade que você tem com a pessoa. Aqui em casa, meu noivo e eu, muitas vezes ele tá falando e eu não ouço uma palavra do que ele tá falando. Porque às vezes eu tô focada em outra coisa. Aí muitas vezes eu falo, amor, para, eu já te dou atenção, calma, deixa eu terminar isso, repete, agora você repete. Tem vezes que ele tem que repetir umas 3, 4 vezes, porque tem momentos da vida que o meu cérebro não tá conectando o que ele está falando em palavras e processando no meu cérebro como informações. Às vezes acontece quando a gente é neurodivergente. Não necessariamente nosso cérebro consegue toda hora decodificar aquelas informações, aquilo que está acontecendo em volta, como informações e palavras e imagens e frases, e a gente precisa que aquilo seja reforçado, que as pessoas digam de novo, enfim. Dependendo do nosso nível de intimidade com as pessoas, elas não vão ter problemas com que a gente faça isso. Outra coisa que ajuda bastante, principalmente, por exemplo, trabalho, é você repetir as coisas para ver se você entendeu. Então, antes de você, por exemplo, começar um trabalho, um projeto, você confere as informações com as pessoas que te deu esse projeto. Você fala, então significa que eu preciso fazer isso, isso, isso. Se você repetir em voz alta, vai fazer com que você ajude a perceber as coisas que estão acontecendo e até você perceba se você tem dúvidas ou não e entenda o processo das informações, se é aquilo mesmo que você tem que fazer. E aí você já aproveita e confere para não fazer nada errado. E a última dica é: interromper não é educado. E eu sei que a gente tem vários problemas com isso, mas às vezes a gente pode procurar oportunidades de comentar de forma educada. E se a gente tem uma pergunta, a gente pode pedir para as pessoas permissão. Do tipo, posso te interromper só para perguntar uma coisa? Desculpa, eu não entendi uma coisa. A gente pode voltar um minutinho nessa parte? Às vezes o jeito como você fala, como você interrompe os outros, ou espera a primeira pessoa terminar de falar e depois você comenta e depois você pergunta, mas às vezes é só o jeito também como a gente fala e interrompe os outros, ou não interrompe e espera a pessoa terminar de falar para tirar essa dúvida. Por hoje, ouvinte, eu quebrei uma pequena regra, mas eu achei que era uma boa causa porque essas dicas se encaixavam exatamente aqui e ia ficar meio desconexo falar isso no fim do próximo episódio. No próximo episódio a gente vai falar sobre várias coisas extremamente importantes, como, por exemplo, como funciona essa atenção seletiva no TDAH com relação aos estímulos visuais, aos estímulos sensoriais, aos estímulos sonoros. E, além disso, eu trouxe um monte de dicas. Essa que eu dei agora no fim desse episódio foi só uma passadinha, que eu tenho um monte de coisas importantes pra falar no próximo. Achei vários estudos muito legais. E é isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado, ouvinte. Eu espero que isso tenha esclarecido algumas coisas, deixado em foco algumas coisas que muitas vezes a gente se culpa bastante por causa do TDAH. E fala pra mim, você é uma pessoa que se distrai muito? Você já ouviu que você tem a cabeça nas nuvens, que você só foca naquilo que você quer? Fala lá comigo nas redes sociais, eu tô em @tributadh em todas as redes, no Blue Sky, no Instagram, no TikTok, no YouTube.
Também estou no Twitter ainda, mas eu só programo os posts, eu não interajo mais por lá. E não esquece que todo projeto da Tribo TDAH depende de você para continuar. Então vá lá em apoia.se/Tribo TDAH e contribui com a tribo. Vem para o nosso grupo exclusivo, nosso grupo de apoio TDAH, autista e ao TDAH. E aí você tem direito também aos encontros anuais, você descobre os temas dos episódios e vota nos temas antes, sabe tudo que está acontecendo, os projetos novos, os segredos de bastidores. Você ouve seu nome no fim do episódio, recebe os episódios antes. Os TDAH Hypers, que são os apoiadores, já receberam a segunda parte desse episódio também. E não esquece, tem a pesquisa da Tribo TDAH, o nosso censo TDAH também. Responda, por favor, isso vai ajudar a direcionar os novos projetos que estão vindo por aí esse ano. É isso. Beijos por hoje. Até semana que vem no próximo episódio. E por enquanto é só. Beijos da Tata. Tchau! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis, maravilhosos TDAH Hypers, que são os apoiadores da Tribo TDAH e fazem tudo isso acontecer. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafa, Mari Mendes, Leonardo Loza, Aline Emia, Ricardo Bruno Machado, Brunner Titonelli, Alexandre Maia, Jaline Coelho, Juliana Costa, Paulo Alexandre Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Amor da Sodré, Kel Bonassoli, Fábio Brunetti, Caroline Duarte, Caio Geraldini, Zé, Lexo, Gabriel Alberto, Sandro Tomiti, Eric Alves, Luísa Carvalho, José Martins, Franklin Mello, David Correia, Vinícius Paes, Maeli, Ana Luísa, Vanderlan Costa, Bichinodex, Virgílio, Tamires da Silva, Laís Calazans, Thiago Luz, Tainá Moreira, Bianca Eunice, Jadson, Marina, Caio Guilherme, Rafael Ribeiro, Andréia Ferraz, Wesley Rueda, Adriana Leopoldi, Cacá, Luiz Gustavo, Gustavo Arruda, Alice Portugal, Thalita Camargos, Carlos Isaac, Val Armanelli, Éder, Mônica Becker, Marco Antônio, Fernando Finotto, Tereza Cristina, Nick Taranto, Larissa Alice, Matheus Leiner, Amauri, Renato Ribeiro, Rafa Brito, Anglônio, Dan, Paulo, Lara Torres, de Israeli, Cristal, Hugo Yazu, Vinícius Carvalho, Guilherme Burjac, Marcelo Biassussi, Anderson Torquata, Ivana, Nayara, Héctor e Ritter, Natália Gonçalves, Samuel Fabel, Cássio Plácido, Jairo Vitor, Eduardo Maldonado, Marcos Augusto, Gabi, Luiz Martinez, Isa Oliveira, Silvia Flua, Matheus Barbosa, Heloísa Aberto, Hernandes, Samuel Miranda, Caio Figueiredo, Prima Ariane, Sônia Kemi, Namatos, Frandé Barcelos, Regis Nazi, Raquel Madeira, Michele Senseverino, Thiago Jefferson da Genor, Érica Moura, Carla Pereira, Luiz Antônio Almeida, Xeristone Alberto, Mais Santana, Sara Rodrigues, Fernanda Quintas, Marcos Vinícius, Mari Bastos, Maurício Martins, Raiane Carvalho, Bruno Miranda, Alice Machado, Hanna, Rodrigo Ken, Saluli, André Jardim, Jean Passieri e Raquel Ramos.